Fala ai cambada, meu nome é Yami e sejam todos bem-vindos ao canal Escuridão de Prata. Isekai, também conhecido como Deu Ruim Fui Parar em Outro Mundo, é um dos gêneros de animes e mangás mais populares da atualidade, sendo lançados diversos deles por temporada. Por causa disso é comum que diversas mancadas e clichês acabem sendo cometidos neles. No vídeo de hoje, estarei trazendo para vocês tudo de errado que acontece em animes e mangás do gênero Isekai. Estarei apontando alguns erros que normalmente são cometidos no gênero, porém isso não os torna necessariamente ruins, porém acabam por minar o potencial da obra, que normalmente tem muito potencial, mas acabam ficando meio genéricos. Nesse vídeo estarei colocando como Isekai tanto os que o protagonista vai parar em outro mundo, sendo invocado ou enviado, como os que ele morre e reencarna em outro mundo. Eu sei que eles, em teoria, são gêneros diferentes. Porém todo mundo os coloca no mesmo barco, então estarei fazendo o mesmo. Bom, o primeiro erro cometido é o choque inicial, mais precisamente a falta dele, uma vez que os protagonistas costumam lidar até que bem de boas com a situação. O que nunca aconteceria. Tente imaginar a situação, você está lá vivendo vividamente a sua vida, como um estudante comum. Até que de repente, um círculo mágico aparece em seus pés, e você é teleportado para uma sala enorme e alguém, normalmente uma princesa ou rei, fala que você foi invocado para outro mundo, para apenas derrotar um rei demônio, que estava causando alguns problemas, e eles não estavam conseguindo resolver. Sim, você, mero estudante do ensino médio, tem que entrar em guerra, com apenas o exército do Satanás. Em um dia lindo e não tão ensolarado, cê tá de boas na lagoa, quando de repente um raio cai na tua cabeça e você entra em um processo rápido de falecimento. Então Deus, sim Deus, o Senhor, o Homem, o Onipotente, o Alfa e o Ômega, Deus. Sou Deus. Fala pra você que, meio que houve um pequeno problema e que você faleceu antes da hora, fazendo com que você não pudesse ir nem pro céu nem pro inferno. Mas, não precisava se preocupar. Que ele iria de ressuscitar, porém não no seu mundo, porque pelas regras, você não podia. Então você iria para outro mundo, que você não sabe nada sobre, sem qualquer tecnologia, meio hostil que sofre com uma pequena infestação de monstros. Coisa pouca, de vez em quando um dragão acorda de mau humor e tenta destruir a cidade, nada demais. Você ia aceitar de boas isso? Mas é claro que não, você iria gritar, espernear e ficar incrivelmente emputecido. E quando visse que não teria mais jeito, ficaria em posição fetal esperando que tudo fosse um mal-entendido. Seguindo, vocês já perceberam que, normalmente a vida que o protagonista tinha na Terra, meio que não importa depois que ele foi para o outro mundo. E isso é um grande problema, pois se já não bastasse, não mostrarem no começo da obra, de forma um pouco mais profunda, a vida que ele tinha antes dos eventos, simplesmente parece que ele não tinha nenhum amigo ou família. Pois não costuma ser mostrado ele sentindo falta da família e amigos ou se lembrando deles, o que iria dar muito mais peso com o fato dele ir parar em outro mundo. As lembranças e experiências da vida dele na Terra poderiam ser mostradas e então serem usadas para ajudá-lo a superar alguns desafios que ele fosse ter no novo mundo. Fora que daria para ver como ter ido parar em outro mundo, deixando tudo para trás, afetou o personagem, ajudando assim a perceber sua evolução, pois como vamos poder ver a evolução do personagem, se não sabemos como ele era antes dos eventos da obra? O próximo erro tem a ver com o prota reencarnar com suas lembranças. Já perceberam que não tem muita diferença dele ter morrido com 16 ou com 30 anos? Tipo, eles fazem com que o protagonista tenha falecido com por volta dos 25, para que ele usasse seu conhecimento como vantagem em sua nova vida, ou recomeçar do zero, sendo uma pessoa melhor nessa nova vida.
Isso é uma boa ideia, porém a maturidade que ele mostra ter é a de um adolescente, mesmo ele já tendo vivido 25 anos em sua última vida com mais uns 15 nessa. Principalmente em relação ao romance, onde já é meio estranho alguém que viveu uns 40 anos, ter uma tensão romântica com uma adolescente de uns 16. Ele sendo tão denso e inocente, como normalmente ocorre nessas obras, não faz o menor sentido. Daria para criar com essa premissa diversas situações muito boas, por exemplo poderiam mostrar uma personagem interessada no prota, porém ele tendo interesse em uma personagem mais velha, que não daria tanta bola por ele ser muito novo, só com isso poderiam tirar diversas interações entre os personagens. Ou então mostra o prota agindo como um garoto ingênuo, só para fazer baixarem guarda com ele, enquanto ele manipula tudo na encolha. O próximo erro é o prota conseguir a melhor arma e equipamento logo no início da obra. O que mais ocorre é o prota usar o mesmo equipamento a obra quase inteira. Provavelmente fazem isso para facilitar a produção, uma vez que isso faria necessário a alteração frequente do design do personagem. Porém isso fica meio chato, uma vez que com a troca do equipamento dá uma sensação de progressão, é como em um jogo, onde à medida que avança você troca seu equipamento por equipamentos melhores, com essa sendo parte da graça do jogo. Outro erro que costuma acontecer é o protagonista não ter um objetivo claro. Bom costuma ter um inimigo mais poderoso que o prota vai ter que enfrentar, porém ele não quer enfrentá-lo, acaba sendo imposto a ele ter que lutar. O prota costuma ser levado pela trama a resolver os problemas que vão surgindo, problemas estes que não têm nada a ver com ele. A falta de um objetivo mais pessoal acaba atrapalhando na progressão, pois você sente que a obra está andando à medida que o prota se aproxima de seu objetivo. Sem ele a obra parece que não está indo a lugar nenhum, com as coisas apenas acontecendo. Um exemplo claro em que isso acontece é no anime chamado Isekai Mao, que é um anime que eu gosto muito, onde o prota segue a vida dele como aventureiro e os problemas vão só aparecendo na porta dele. Outro problema sério é a falta de individualidade do mundo, onde as regras do mundo seguem uma fórmula bem padrão, nem precisa se esforçar muito para perceber que os isekais em sua maioria se passam em um mundo parecido com a Europa medieval, onde existem elfos, homens-fera, humanos, anões e demônios. As espécies seguem o mesmo padrão em suas relações e características. Tem uma guerra entre duas nações ou contra o rei demônio, a magia tem o mesmo conceito e por aí vai. Tipo, a obra começa e você já sabe de 90% de como as coisas funcionam. O que foge da própria premissa de um isekai, onde ele iria parar em um mundo novo sem saber nada sobre ele, tendo de aprender aos poucos junto com o telespectador, como este mundo funciona. Nem para o criador da obra colocar uma raça nova, ou pelo menos brincar com as relações entre as raças clássicas. Um isekai que consegue fugir bem desse padrão é no anime Mairimashi Tairuimakun, que além de se passar no mundo dos demônios, a construção de mundo do anime é maravilhosa, onde o autor brinca com a ideia que nós temos de como seria o mundo dos demônios, ao mesmo tempo em que explica o porquê dessa diferença. Outro erro é a falta de exploração do mundo. Uma coisa bem comum é que a obra passe em apenas 2 ou 3 lugares, onde um é a cidade inicial em que a obra ocorre quase toda. Quando a gente joga um RPG, uma das coisas mais legais é justamente explorar o mundo em que ele se passa. Já que o prota normalmente é um aventureiro, então que ele saia em uma aventura. Cidade dos anões, reinos élficos, masmorras gigantescas, florestas amaldiçoadas. Existem tantas opções de locais, por que se limitar a uma ou 2 cidades? O último erro é o protagonista fazendo tudo. Eu não estou reclamando de protagonistas megapoderosos, pois é possível trabalhar bem eles. O problema é quanto os demais membros do grupo dele não terem função. Não tem problema o prota ser poderoso, porém tem que ter coisas que ele não é bom, para que os demais membros do grupo tenham utilidade, senão eles acabam servindo apenas para dizer como o prota é incrível.
Por exemplo, se o prota for bom apenas em lutar, então abre vaga para a healer brilhar. Pode ter um membro bom em negociar, uma pessoa boa em investigação, um ferreiro, um tanque, etc. Assim mesmo o prota sendo apelão, cada membro do grupo teria seu momento. Então é isso, obrigado por terem assistido até aqui, deixem o seu like e compartilhem o vídeo. O canal é novo, e eu preciso da ajuda de vocês. Então é isso, e tchau.